Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para poder te ajudar a levar sua carreira para o próximo nível com o banco de dados número 1 do mundo. E hoje vou falar um tema aqui que é um pouco até polêmico, que muitas pessoas me perguntam, né, sobre as questões de simulados, né? A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre se vale a pena ou não estudar com simulados, qual que é a nossa visão aqui dentro da DBOCM, para que você entenda realmente qual que é a melhor forma de você levar a sua carreira para o próximo nível. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então assine a DBOCM por lá também, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? O que a gente precisa entender sobre a questão de simulados? Que há muitos anos, né, no mercado de tecnologia, essa questão dos simulados tem sido algo que é uma questão até mesmo polêmica, né? Porque muitos profissionais querem simplesmente ser reconhecidos, mas querem ter um título, né? Mas não querem pagar o preço por aquele título, né? E qual que é o grande problema disso, que eu vejo, na minha opinião? É você simplesmente tirar uma certificação por tirar e não estar pronto para o mercado. Essa que é a verdade. Então, eu acredito muito que as certificações, ela tem que ser a consequência daquilo que você sabe. Então, se você sabe, de fato, executar alguma coisa, se você realmente sabe estar à frente de projetos, a certificação vai ser uma consequência daquilo que você sabe. Tá? Acho que o grande problema é as pessoas tentarem demonstrar que têm um título, que são certificados, e chega na hora da verdade, chega na hora dentro dos projetos, chega na hora dentro das empresas, eles não têm o conhecimento para estar à frente dos projetos. Tá? Na minha visão, esse é o maior problema de todos. Tá? Eu acredito muito na transparência, que a gente precisa realmente a gente precisa ser bem honesto, né, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente não sabe. E quais são grandes pontos que eu considero aí para a gente poder verificar, né? Que não tem nenhum problema você buscar uma certificação e muitas vezes não ter a experiência naquela etapa, tá? Sempre que possível, é bom que você teste, que você tente ao máximo explorar aquela ferramenta, tá? Mas eu acredito que a coisa começa a ficar ruim realmente quando você está totalmente perdido, né? Você está simplesmente querendo decorar os simulados ao invés de estudar da forma certa. Então, o que a gente precisa pensar, né? Primeira coisa, da gente pensar realmente que a certificação ela tem que ser estudada do jeito certo, tá? Hoje na DBOCM nós temos uma metodologia que ela é bem diferente hoje no mercado, tá? Onde nós incentivamos você pegar os tópicos da prova de certificação e você testar ele na prática. Eu acredito que o grande problema, né, ele acontece quando você realmente fica perdido e não sabe executar no mercado. Tá? Eu acredito que esse realmente é o grande problema. Mas que você, se você estiver seguindo uma metodologia que de fato vai te preparar do jeito certo para a certificação, isso pode ser muito bom. Tá? A nossa metodologia é baseada em alguns pilares, né? Primeiro, você entender os conceitos, né? Ou a gente poderia colocar aqui a teoria, tá? Então, você entender aquilo que você está trabalhando, naquilo que você está estudando, naquilo que você tem como meta de certificação. Depois, nós temos a questão da prática, onde nós pegamos essa parte teórica, onde nós pegamos esses conceitos e a gente aplica aquilo no mundo real. Você vai entender o que tem na prova de certificação que você pode aplicar no dia a dia, na prática. Então, a gente faz isso através de laboratórios. Tá? Então, você pode montar uma máquina virtual, você pode montar um ambiente virtualizado, onde lá você vai conseguir realmente explorar essa parte aí prática. Tá? A gente acredita que você tem que entender que a teoria e a prática tem que andar ali lado a lado. E no processo de revisão, a gente aconselha você, sim, estudar por simulados. Por quê? Muitas vezes, simplesmente com o manual, né, pode ter algumas questões que não podem ficar tão claras assim para você. Algumas questões que podem gerar dúvidas. Então, a gente acredita que o processo de estudar com simulados, ele pode ser importante sim, tá? Mas como uma estratégia complementar e não como a estratégia principal. Acho que o grande problema acontece quando os profissionais buscam a certificação e só estudam pela certificação e vai fazer uma prova, tá?
a gente sabe que muitas vezes só essa etapa ela não é eficiente para te preparar para o mercado. Tá? Então a gente aconselha realmente alguns pilares para que você estude para certificações do jeito correto, do jeito certo, que é, você está pronto para o mercado. E não adianta nada também você ser muito o cara da prática, né? Ah, vou lá e vou fazer. E se você não entender o conceito, então pode ser que você erre bastante na hora de praticar porque você não entendeu os conceitos. E não adianta também ser um cara ultra mega teórico que sabe te falar todas as teorias, mas que quando está tendo alguma questão, quando pede para você executar alguma coisa, quando pede para você implementar algo, cara, pum, deu um erro, você trava e você não sabe onde você vai, tá? Então, eu acredito que esses pontos, isoladamente, eles podem ser problemas. Se você for um cara muito, muito teórico, isso pode ser um problema. Se você for um cara muito prático e deixar a teoria de lado, também isso pode ser um problema. E se você também se apoiar nos simulados, cara, isso pode ser um problema. A nossa metodologia, ela é baseada nesses pilares, onde você tem conceito, prática e simulados no processo de revisão. Então, o que eu aconselho normalmente os alunos da DBLCM, né? Quando a gente está no processo de estudo para uma prova, por exemplo, do OCP, tá? A gente aconselha que você veja as aulas. Então, no processo de assistir uma aula, você vai ver a explicação do professor em português, a visão do professor, você vai ver alguns slides mostrando ali o conceito, a parte teórica, vai ter lá vários tópicos. Você vai ter os PDFs com os links direto da documentação oficial, que são importantes, são fundamentais. E você também vai ter os scripts para você executar. E aí, dentro das aulas, a gente começa nessa dinâmica de mostrar a parte aí conceitual, a parte teórica, e depois a gente parte para a prática. A gente mostra como que isso aplica dentro do dia a dia, dentro das empresas. Como que isso aplica na prática, como se aplica se eu precisar, se alguém, o cliente precisar dessa tecnologia, precisar dessa feature, precisar dessa ferramenta, precisar desse recurso do Oracle, como que executa. Então a gente mostra isso, tá? Então, dentro do processo de aulas, a gente sempre coloca dessa forma, conceito e prática lado a lado. E aí, um processo importante, né? Você ter um planejamento, né, de revisão ali, por exemplo, da sua prova de certificação. E se você for tirar uma certificação, por exemplo, a prova 082, a prova 083, você vai fazer o planejamento ali de quantas aulas você vai ter que assistir por dia, tá? Então, por exemplo, na prova 082, você tem aproximadamente 60 aulas dentro da DBLCM só da prova 082, onde se você pegar uma aula por dia, você vai estar estudando aí durante 2 meses, tá? Isso é um ritmo tranquilo. E você pode pegar um simulado, por exemplo, e todos os dias revisar 5 questões, tá? Então você pode fazer um planejamento de estudo, onde você vai ver conceito, prática e simulados. A gente acredita que essa é a melhor forma, a forma mais eficiente de você realmente aprender de verdade. Por quê? O mercado precisa de profissionais que saibam executar, que consigam estar à frente dos projetos, que consigam resolver essas questões, tá? Então, o simulado, a gente acredita que ele pode ser importante, sim, de forma complementar no processo de revisão dos seus estudos, tá? Somos totalmente contra quem quer decorar a questão de prova, quem realmente quer se apoiar totalmente nos simulados. Se você estudar do jeito certo, muitas vezes você pode encontrar pontos que estão lá no simulado que podem trazer dúvidas para você, que você pode testar na prática, que você pode pesquisar sobre aquele tema, você pode reforçar os conceitos, então no processo de revisão, sim, ele pode ser bastante interessante. Beleza? Esse é o tema que eu queria trazer para vocês. Se vale a pena estudar com simulados, sim, vale a pena se você estudar do jeito certo, tá? Então, muito cuidado em não aproveitar os simulados de uma maneira equivocada, de uma maneira que não vai te preparar para o mercado, de uma maneira que você vai simplesmente estar se enganando e querendo enganar as empresas que estão atrás do seu serviço. Por quê? Se chegar na hora, cara, e você realmente não estiver preparado, simplesmente for um cara que decorou as questões da prova, isso pode ser muito ruim para a sua carreira profissional. Beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando que, se você não está inscrito no canal, se inscreva, habilite as notificações, dê um like aqui. E também essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast. E se você não está no nosso canal do Telegram, eu vou deixar aqui no link na bio o nosso canal do Telegram, porque lá você recebe todas as informações aí do que a DBLCM tem feito todas as semanas em primeira mão, para que você esteja bem atualizado com o banco de dados número 1 do mundo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu!